Olá, meu Brasil varonil. O meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 11 de janeiro de 2026, domingo, tenho aqui uma palavra de Deus para você. O nosso texto é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus te abençoe. Fica até o final. É uma palavra de bênção, de orientação para a sua vida. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, ou então se quer começar a crer, tem aqui uma palavra de Deus para você. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Dentro do contexto de Hebreus, que ele vem falando, aí do capítulo 13, versículo 7 ao versículo 18, está dando assim algumas orientações, alguns deveres espirituais para que a gente possa assim buscar entender essa dimensão espiritual de uma forma que possamos usufruir dela nos dias de hoje e eternamente também. Amém? Vamos aqui ao texto, ele é bem simples, ele diz Jesus Cristo. Quando ele está dizendo Jesus Cristo, Jesus é o nome dele mesmo, porque quando o anjo fala a Maria e diz que ela vai ter um filho, deve colocar o nome de Jesus, e ele será chamado Emanuel, que é o Deus conosco, e quando se refere aqui a Cristo, Cristo é o Messias, é o ungido de Deus, lá do Velho Testamento, que as profecias vêm falando. Então, o nome dele é Jesus. Cristo aí é uma indicação da sua função, da missão, daquilo que ele veio fazer. É o Messias, o Salvador. Amém? Então, Jesus é o nome, foi profetizado, e quando bota Cristo, é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Salvador de Deus, que veio para salvar o mundo dos seus pecados. Mateus 1, 21 diz assim: E ela dará à luz um filho, e chamarás o nome por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Então, Cristo é o ungido de Deus. Então, Jesus Cristo, aí ele vai dizer, é o mesmo ontem. Ou seja, Cristo sendo Deus, ele não se detém no tempo em si. Então, ele é o mesmo ontem, ou seja, no princípio, desde a criação. Ele, como Deus, existe antes da criação. Imagina a criação aqui, Deus existia já, ó, e Cristo, que é Deus também, desde a eternidade. Amém? Então, ele diz, é o mesmo ontem, ou seja, esse Cristo, o ungido de Deus, que é o próprio Deus que encarnou, o Emanuel, Deus conosco, ele é o mesmo ontem. Essa afirmação é muito graciosa, porque Gênesis no começo, quando a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, 2, o 3, que ele vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, quando foi? Mas mesmo esse princípio, Deus já existia antes, ok? Então, Cristo é desde ontem, esse ontem pensa em eternidade, tá certo? A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é a palavra, é o verbo da vida. Cristo, desde a criação, ou melhor, antes da criação, fazendo com que a terra fosse criada. Amém? E depois diz, e hoje? Então, esse que é desde a eternidade, o Cristo que é Deus, que é desde a eternidade, ele era no princípio, ele também é hoje. É o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador, é o mesmo Criador, é aquele que estabeleceu todas as coisas. João vai dizer no Evangelho de João que nada do que foi criado não foi senão por ele, para a glória dele. Então, ele é o mesmo hoje, é o mesmo Cristo, não mudou. Amém? A gente faz uma confusão porque ele morreu na cruz. Vamos já dizer uma coisa sobre isso, tá certo? Mas assim, Jesus Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Salvador, o Messias, ele é o mesmo ontem, desde a eternidade. Ele é o mesmo hoje. Porque aquele que é desde a eternidade, ele é desde o princípio, portanto, ele é também agora, nesse instante. Ele é Deus para você. Se você entender isso, é aquele que criou, e aliás te criou, te permitiu nascer. Pense nisso, tá certo? Então, ele é o mesmo hoje. Cristo não mudou com as mudanças do tempo, tá certo?
e eternamente, ou seja, Jesus Cristo é o mesmo antes da eternidade, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, não há variação. Portanto, esse que é eterno, ele permanecerá para sempre, pois aquilo que é eterno. Não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é glória, né? Os malucos que não creem ficam cada vez malucos, à toa, né? Ah, mas esse Deus, por que deixa acontecer o mal? Deus não deixa, querido. Ele nos deu o direito de escolha. E Adão e Eva pisaram na bola, por isso a morte entrou a todos os seres humanos e o castigo está aí para todos nós, porque desobedecemos a Deus em Adão. Se não cremos em Cristo, continuamos desobedientes ainda, tá certo? Então, esse Deus que é o mesmo ontem, eternamente, é o mesmo hoje, não mudou. O Deus que era lá, ele é aqui e será para sempre, eternamente, porque aquilo que é eterno não pode mudar. Amém? Olha, todos que vieram antes de Cristo, vou dizer que assim, desapareceram, morreram. Os grandes reis aí, os caras, né, os marxistas, os socialistas, os leninistas, os comunistas, que vieram aí, que foram destaque, todos eles morreram, desapareceram. Tá certo? Os apóstolos morreram, aguardando a ressurreição, mas morreram. Reis, né, bons ou maus, morreram. Os discípulos de Jesus morreram. Eu sou discípulo de Jesus e vou morrer fisicamente, não vou morrer eternamente. Isso é uma diferença, já expliquei para você várias vezes. Então, todas as pessoas que vieram antes de Cristo morreram, ser humano. Agora, o Cristo, Deus e homem, é o único que não morreu eternamente, porque ele morreu, ressuscitou, continua vivo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. Tem o mesmo poder, mesma autoridade, não altera o seu estado de ser, não mudou naquilo que ele é, na sua essência. É o mesmo Deus. Você só tem que crer. Adão já disse, pisou na bola. Como ele pisou na bola, então vacilou. Certo? E aí vem esse problema todo que está aí. Aí a gente pergunta, por que, que a maldade existe no mundo? Porque as pessoas não querem se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus, que é Deus. Se as pessoas lessem, bastava ler o Sermão do Monte de Mateus, do capítulo 5, capítulo 8, 5, 6 e 7, aliás, de Mateus, bastava aplicar aquilo ali na vida. O mundo seria diferente. Mas o fato é aqui, querido. Jesus Cristo, ele não muda. O Cristo que é Deus e é homem, ele é o único que não muda. Ele vive para sempre, ele não se sujeita às intempéries do tempo. Está chovendo, ele é Deus. Está fazendo sol, ele é Deus. Tem uma tempestade, ele é Deus. Tem um furacão, ele é Deus. Um vulcão engolindo uma cidade, ele é Deus. O Lula roubando os velhinhos, ele é Deus. Bolsonaro preso injustamente, ele é Deus. Você está entendendo que Deus não muda com as intempéries do tempo? Quem tem que mudar é você, se ainda não creu. Eu quero mudar todo dia, eu quero melhorar cada dia, eu quero se parecer com a tua imagem. E a imagem não é física, não, querido. É essencial. É caráter, moral, justiça, fidelidade, fazer o que é correto. Isso é ser parecido com Deus. Amém? Leia lá Efésios do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, final do capítulo 5, você vai ver o que é ser parecido com Deus. Não mentir, não matar, não roubar, não. Aí vai. Show? Então, aqui essa palavra para você. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque tem um profeta falando aí na internet, porque a Michele, nossa irmã em Cristo, disse que Bolsonaro disse que preferia morrer nesse momento. E aí esse profeta está dizendo aí umas besteiras, quer se promover esse cara. Qualquer pessoa na dificuldade pode pensar nisso, porque nós somos falíveis. E ele está se aproveitando da fragilidade do nosso presidente para dizer que está profetizando. Só falou coisa que o jornal está dizendo, rapaz, quer aparecer. Qualquer pessoa pode passar por uma intempérie, de uma dificuldade e pensar nisso. Ah, era melhor que eu morresse para sair desse sofrimento. Aí o cara fica aí profeta do caos, falando bobagem. Vá orar, rapaz, para que Deus tenha misericórdia de ti e do Brasil e de mim também, que eu quero a misericórdia dele todo dia, tá certo? Mas, amados,
Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação nem mudança naquilo que Deus é. Amém? O que você tem que fazer? Crê em Cristo. Ele é Deus. E não mudou, não mudaria e nem mudará, porque aquilo que é eterno, é divino. Vou fazer aqui uma comparação só para você pensar. Olha, o Satanás é eterno. Ele está condenado e vai ser preso eternamente. Ele não muda, o caráter do diabo não muda. Ele é mau, ele é ruim, não muda. E quem segue a ele é mau, é perverso. E o sistema socialista marxista segue o Satanás, então não muda, a não ser que o ser humano, um socialista marxista, pode se converter, tá certo? Aí ele muda. Amém? Creia nisso. Cristo não mudou, não mudará, porque ele é de eternidade a eternidade. Deus te abençoe, te dê um bom domingo. Temos culto hoje aqui, às 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Às vezes eu não digo, mas eu vou dizer assim, eu sou o pastor André, tá certo? Deus, pela sua misericórdia, a congregação onde eu vivo, trabalho, faço a obra do Senhor, me reconhece como pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pastor porque eu sou crente. Tem pastor aí que não é crente. Tenha cuidado. Isso é princípio. Senão vai falar asneira. Deus abençoe o Brasil, Deus tenha misericórdia da nossa nação e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.